Olá, nesse vídeo vamos fazer a contextualização do artigo chamado Consumer Purchasing Behavior Extraction Using Statistical Learning Theory. Vamos fazer a contextualização desse artigo em relação ao uso de modelos lineares e não lineares. Como o nome diz, esse artigo ele faz análise do perfil, do comportamento de consumo de consumidores em um supermercado, usando teoria de aprendizado estatístico. A gente pode ver aqui entrar no artigo. O artigo ele usa, como vai explicar aqui, né, ele usa o RFID, que seria Radio Frequency Identification, que é um sistema usado em produtos do supermercado para basicamente ver onde estão esses produtos, né, identificar. E com base nisso e também com os dados de compra ali do supermercado, de identificação dos consumidores, o artigo tenta fazer a análise se existe a correlação entre o uso entre o tempo que os consumidores passam em determinadas áreas do supermercado com o consumo de produtos. Como você pode ver nesse caso desse estudo, foi dividido o supermercado. É um supermercado japonês que é feito o estudo. É dividido o supermercado em diversas áreas, né? E ele vai fazer o estudo para perceber se o período em que cada consumidor passa em determinado lugar do supermercado, por exemplo, nessas áreas, né? Está dividido em áreas. Se o tempo que ele passa em cada área determina ali o perfil de consumo dele. Nesse estudo, ele vai pesquisar especificamente sobre o consumo de peixes. Então é mais relacionado a essa área aqui. Mas vai ter uma análise total ali do perfil do usuário, do consumidor em todo o supermercado. Onde ele vai, como ele vai... Enfim, né, aqui tem um exemplo de um consumidor, né, basicamente do mapa de calor, de onde ele andou, das áreas que ele passou no supermercado. Para isso, ele vai utilizar para fazer essa análise, vai utilizar alguns modelos. O primeiro é chamado Linear Discriminant Analysis, análise de discriminante linear. Ela basicamente faz um modelo linear que faz a separação de classes baseado nas matrizes de covariância, e tentando achar o valor mínimo de diferença entre cada classe e o valor máximo de separação entre a média das classes projetadas, né? Ele também usa uma regressão logística, né? Análise de regressão logística, então, que é um modelo não linear, que é um exemplo, né, dele, que tem essa curva, que ela é bastante comum por exemplo, para fazer análise de populações, né, e como ela vai crescendo e chega até um limite, por exemplo, mas nesse caso é para fazer essa análise ali do perfil do consumidor. Também essa Bayesian Network, que é um modelo probabilístico que basicamente vai analisar as probabilidades de alguns eventos, e com base nessa probabilidade conjunta, né, nessa análise de várias probabilidades, vai conseguir estabelecer ali a classificação dos elementos. E, por fim, a Support Vector Machine, que também é um modelo que ele tem diversos parâmetros ali que você pode escolher nesse modelo. Por exemplo, se ele vai ter um núcleo linear, que aí vai basicamente essa Support Vector Machine, ela cria um plano multidimensional que vai separar os objetos que estão sendo analisados. Então, nesse caso aqui, ele está separando os diferentes pontos, né, ali que estão sendo analisados, os dados, e está classificando ele em 3 grupos. Por exemplo, aqui é um kernel linear, um núcleo linear. Aqui também é um outro núcleo linear. Aqui é o chamado RBF, núcleo RBF, que já não é linear. E aqui é um núcleo polinomial, que também não é linear.
Então tem vários... Depois no artigo ele também faz essa análise de escolha do melhor núcleo para esse caso, né, que tem o melhor resultado. E então é isso basicamente a teoria que ele usou, os modelos que ele usou. E o resultado que ele teve aqui, por exemplo, como os dados são... Como é retornado os dados ali do RFID. Então tem o tempo, a data, a tag do produto, né? Também o consumidor que está com esse produto, a área que ele estava, que nem a gente mostrou naquele mapa, o tempo também e ali as variáveis de espaço. Aí tem também a tabela aí do resultado de compra daquele consumidor. Então em data, tempo, o nome do item, a categoria, o volume e o tanto que foi comprado. Como eu falei, né, basicamente esse estudo foi feito para analisar a venda de peixe nesse mercado, na área de peixe ali. Ali tem a definição do tempo, como faz esse cálculo aqui para fazer esse mapa de calor. E aqui o resultado, a comparação da previsão, né, criada por cada um dos modelos. A gente pode ver que o discriminante linear tem a pior acurácia. Depois é a regressão logística. Então, na verdade, a regressão logística tem a pior acurácia, mas acaba tendo um melhor resultado nessa outra cálculo. E o que teve o melhor resultado final foi a Support Vector Machine com o Gaussian Radial Basis, que é ali um dos núcleos que foi mostrado, um dos tipos que foram mostrados antes, e com essa variável aqui da SVM 0.4. Aqui os diferentes tipos de kernels, então polinomial, RBF, linear e os resultados que obtiveram. Aqui também é interessante essas imagens para mostrar a diferença dos resultados de classificação entre os diferentes tipos de kernel, diferentes tipos de núcleo ali do SVM. O linear, como pode ver, ele não separou muito bem as classes, parece que tudo está muito amontoado e não tem uma separação clara entre os diferentes tipos de consumidores. Já o kernel polinomial tem uma separação melhor, ali dá para ver melhor a separação entre as diferentes classes. E o RBF, que foi o que teve o melhor resultado, também se pode ver que aqui parece que estão bem separadas realmente as classes ali no resultado final. Ou deu para perceber essa diferença estatística ali entre os diferentes grupos. Basicamente ele vai ali mostrar que isso é relevante ali e pode ser algo a ser usado para tomar decisão, para os donos de supermercado tomarem a decisão, né? E acho que basicamente é isso, assim, o resultado, a análise desse paper, desse artigo. E acho que é isso. Eu vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo. É isso. Muito obrigado por assistir. Valeu!